Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores dos empresários, dos empreendedores. E aqui a gente vai além, vai o que está por trás de cada CNPJ, por trás aí de uma marca. Você sabia que existe um CPF que nunca desistiu? E esse episódio hoje está incrível. Eu sou a Priscila Crister e antes de eu contar um pouco sobre essa convidada, vou falar sobre os nossos patrocinadores. FTP Contábil, que é a solução de negócios para você, para sua empresa, você que precisa de uma redução tributária, conte com a FTP. A Vértice AIC, que está aí no mercado imobiliário de regularização de imóveis, de áreas de imóveis. E a N Formatos, que é a nossa nova patrocinadora, que é conhecida aí como Tapeçaria dos Milionários, porque ela não desenvolve qualquer sofá, qualquer tapeçaria. Ela desenvolve aquele sofá que abraça, aquele lugar que traz o aconchego e a felicidade para sua família. Então vamos lá? A nossa convidada de hoje é uma mulher que, com palavras e presença, tem curado feridas invisíveis e despertado vidas adormecidas. Psicóloga, escritora best-seller, palestrante internacional, especialista em neurociência e comportamento humano, ela também é uma das maiores referências em programação neurolinguística no Brasil. Autora do livro A Dor Só Passa Quando Você Passa por Ela, ela vem há mais de 25 anos ajudando pessoas a atravessarem suas dores e acessarem a sua força. Diretora da Humanity Treinamentos, idealizadora do programa de mentorias para mulheres que desejam uma vida extraordinária e mentora de milhares de mulheres que voltaram a se olhar com amor. Com a missão de ajudar pessoas a se respeitarem, se sentirem seguras e em paz com suas escolhas, hoje ela compartilha com a gente não só sua trajetória, mas o coração por trás dela. Seja muito bem-vinda, Miriam Pereira. Uau, Miriam! Obrigada pela apresentação, obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite de estar aqui com você, Pri. É um prazer muito grande de me abrir e falar, né, sobre o que está por trás dessa marca, por trás de toda essa... De tantas marcas, isso é um legado. Sim, tantas coisas que eu já fiz, né, na minha vida, que continuo fazendo, então é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que legal, assim, não teria como resumir essa apresentação, porque é uma bagagem, é uma inspiração, como eu falei na apresentação. Eu a conheci através de uma palestra e eu falei, uau, que diferente, porque eu participo de bastante, já faz um tempo que eu venho buscando essa parte do autoconhecimento, eu entendi que para alcançar níveis maiores eu precisava disso, e quando eu te conheci e assisti a sua palestra, eu falei, nossa, ela é diferente. Obrigada. E é uma honra ter alguém aí com tanto gabarito, com tanto conhecimento aqui no nosso podcast. Eu sei que a sua mensagem vai alcançar muitas pessoas que ainda não entenderam o poder da mente, o poder do autoconhecimento. Exato. E as pessoas, às vezes, elas buscam várias alternativas, técnicas, cursos, não que não seja importante, mas se não começar aqui... Exatamente. Vai travar. Ontem até comentei isso com uma pessoa... uma paciente que ela estava em dúvida se ela faria algo profissional a semana que vem ou se ela se dedicava a um curso específico que eu dou sobre desenvolvimento pessoal. E eu comentei com ela, falei, nós fazemos muitas coisas profissionais. Você faz uma faculdade, você faz um curso, você aparece em palestras, né? Você faz várias coisas. Só que quando que você tira um tempo para se cuidar? Quando que você tira um tempo para cuidar da sua mente? Se você não parar para fazer isso, não vai ser uma profissional que você imagina. Então, parar um pouquinho para se olhar é importante. Legal. E Miriam, por trás de todo esse currículo, dessa trajetória, quem é a Miriam?
por trás disso tudo? Quem é a Miriam? Boa pergunta. E isso é uma coisa que eu estou me olhando mais este ano, vamos dizer assim, né? Porque além de todo esse currículo, a Miriam é aquela pessoa alegre, aquela pessoa feliz, aquela pessoa que não se importa o que vão falar ou deixar de falar. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que de manhã eu faço atividade física e às vezes eu estou com a cara lavada, sem maquiagem, sem penteado e estou ali fazendo o meu exercício. Sou aquela pessoa que engorda, emagrece, engorda e tá tudo bem. Eu sou aquela pessoa que vive uma vida, eu real. Procuro viver uma vida, a vida real, mas eu procuro mostrar isso para a internet. Sim. Eu lembro quando eu comecei a aparecer, né, nas redes sociais, um amigo meu, ele virou e falou para mim, jamais deixe essa Miriam engraçada, essa Miriam de alto astral, essa Miriam que não se preocupa, que nem ditado, eu não sei falar ditados direito, tá, gente? Eu troco vários, né? Eu também pedra faço dura, isso. Tanto dura, até que um dia ela fura, sei lá, coisas nesse sentido. Então, e eu falo isso normalmente para as pessoas que acabam convivendo comigo ali. Então, eu lembro que ele comentou, jamais perca essa Miriam diante das redes sociais, diante das pessoas, porque hoje em dia tem muitas pessoas que querem mostrar aquilo que elas não são. Exatamente. Ter um papel que não tem nada a ver com elas. Então, eu procuro no meu dia a dia ser essa Miriam e mostrar isso. Então, a Miriam no dia a dia, fora todos esses títulos, é aquela pessoa que adora viver, adora realizar os sonhos, adora Disney, adora falar sobre a vida, adora falar sobre a família. É isso, essa sou eu. Que legal. Isso é muito importante, porque as pessoas, elas acham que para aparecer hoje nas redes sociais, você precisa sempre estar maquiada, bem vestida. Uhum. E assim, a gente precisa, obviamente. Sim, claro. Mas existe uma vida real. Existe a Miriam que vai correr, que vai todos os domingos na casa da mãe. Exatamente. E sempre posta, que é um momento, assim, de muita fofura que eu acompanho e é muito bonito. Ai, e as pessoas precisam disso. Porque hoje tem ficado tudo assim, uma vida fake. Uma vida que as pessoas só querem mostrar. Existe dor, existe sofrimento, existe tristeza. Exato. Por mais coisas que você conheça do ser humano, da mente humana, mas você também passa por elas. E é normal. Sim, sim. Ninguém é super-homem ou super-mulher. Exatamente. A gente tem ali os pontos que nos abalam, mas a grande questão, acho que faz a diferença tanto para você como para quem busca o autoconhecimento, é o tempo que passa nessa dor. Exatamente. É o tempo e ajuda. Com quem vai buscar ajuda? Então, se busca ajuda com parente, não, nada contra. Mas uma pessoa que não tem aquele resultado que você precisa, não vive a vida, é igual você pedir conselho de um casamento para uma pessoa que é separada. Exato, é bem isso mesmo, né? Para quem que você vai pedir ajuda? Então, se você olha como essa pessoa está vivendo, se você tem uma ideia, você fala, opa, para quem que eu vou pedir essa ajuda? Então, exatamente. Isso é importante. E esse é o seu papel como mentora, como psicóloga, Exato. Estudando a mente. Então, não que não vá passar por dificuldades. É como você falou, é um crescimento, é uma construção. Sim, e se em contar, né, Pri, quem me acompanha sabe que nem nós estamos, a família está passando por um momento aí de luto, né, faz um mês que eu perdi uma sobrinha, ela faleceu, né, ela estava com câncer, então nós estamos vivendo isso também, então é uma dor que a gente passa, que a família passa, e eu mostrei isso e mostro isso que a gente está nesse processo, tanto é que eu até teve, né, o falecimento da Preta Gil, eu aproveitei até para colocar isso no meus posts, falando como lidar com a dor do luto, como passar por isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que é fácil, é rápido, mas não, né? A gente tem um processo para passar. Então, assim como as pessoas, eu também sofro. Eu também tenho esses momentos aí onde eu preciso me cuidar, eu preciso me afastar um pouquinho, eu preciso olhar para mim, para eu poder me sentir bem,
para poder ajudar as outras pessoas. Exatamente, tá tudo bem, né? As pessoas, elas têm a sensação que a gente precisa ser forte o tempo todo. E não precisa. E não precisa. Não precisa ser forte o tempo todo. A gente precisa, sim, buscar a ajuda certa. E é esse o seu papel. Exatamente. E me fala, quando que você decidiu, na sua trajetória, que a dor humana, a mente humana, iria fazer parte aí do seu legado, da sua trajetória? Olha que coisa, né? Que eu nunca tive vontade de fazer psicologia, nunca foi o meu, a minha lista de prioridades de profissão. Quando eu decidi fazer faculdade, eu fui fazer educação física. A minha primeira formação é educação física, né? Por isso que eu gosto de esporte, por isso que eu indico, por isso que eu mostro também, né, que é uma área que eu amo de paixão. Eu acho que a educação física é a minha paixão. E com isso, né, como eu fui para a área dos esportes, que era algo que já me ajudava bastante, eu comecei a lidar com atletas, até atletas profissionais, onde eles tinham dificuldade nessa parte mental. Dificuldade de insegurança, medo, algo que, poxa, acho que eu não vou conseguir ganhar essa prova, acho que está difícil, ou então passando até algum problema mesmo emocional em casa, família e tudo mais. E nesse período eu fui fazer cursos de PNL. Apareceu um curso de PNL para eu fazer, Programação Neurolinguística, onde eu fui tratar a minha dor de cabeça. Eu tinha uma enxaqueca desde os meus 3 anos de idade. Nossa. E eu fui lá, porque falaram, não, você vai entender por que você tem essa dor de cabeça. Eu era uma pessoa também insegura, chata pra caramba. Eu falei, vamos lá, vamos conhecer um curso além, né? Vamos lá. Só que o que acontece, quando eu cheguei e aprendi a PNL, né, essa uma semana que eu fiz esse curso, eu consegui entender por que eu tinha minha enxaqueca. Qual era a intenção por trás dessa enxaqueca? Não quero dizer que todo mundo, né, é igual, mas eu, Miriam, quando eu fiz, né, esse curso e eu descobri o real motivo, eu me apaixonei pela PNL. Falei, gente, né, desde os 3 anos e com os meus 26 anos, se eu não me engano, que foi quando eu fui fazer o curso, eu consegui resolver o meu problema de enxaqueca. Nossa, então eu quero saber mais. E foi onde eu fui me especializar em PNL, tanto eu como o meu marido. Aí nós fomos fazer o curso Master Practitioner, Training em PNL, e assim a gente foi se formar e começamos a dar cursos de PNL, porque teve essa mudança muito grande interna. E com isso, eu trabalhando com os atletas, dando esse curso de PNL, muitos vinham e perguntavam, você é psicóloga? Você não atende? Não, gente, eu não atendo, né? Eu dou só o curso. E aí eu percebi que as pessoas estavam querendo muito a minha ajuda. E falei, por que não fazer um curso de psicologia para entender mais a fundo como funciona a mente humana e quem sabe até ajudar essas pessoas. Sim. E aí foi aonde eu entrei para a faculdade de psicologia e me formei e comecei a atender. Aí eu comecei a unir a psicologia com tudo que eu aprendi, né, sobre PNL e mais outros cursos também na área da psicologia, para que eu pudesse ajudar os meus pacientes a resolver os problemas mais rápido, poder acelerar o processo de cura. E com isso, todos esses anos, né, de experiência, de treinamentos, mais a psicologia, eu desenvolvi o meu método de atendimento. E é onde tem o meu método. Tem um método? Eu tenho um método de atendimento, Uau. onde eu atendo essas pessoas para que elas possam se curar rápido, para que elas possam se libertar dessa dor e, com isso, elas poderem viver uma vida mais leve e feliz. E com esse método, é claro que daí eu fui escrever meu livro, né? A dor só passa quando você passa por ela, que é onde eu explico, né, o meu método, onde está aqui, e eu trouxe esse livro de presente para você. Ai, gente, que honra! Olha só. Vai virar meu próximo livro já. Muito obrigada. Ó, best-seller. Exato. Que legal. E da onde que surgiu essa frase? A dor só passa quando você passa por ela. Teve algum momento na sua vida? Teve, né? Na verdade, esse livro, ele surgiu também... que eu e meu marido, nós não podemos ter filhos. É algo físico, a gente foi atrás de médicos, foram muitos anos de sofrimento
para descobrir que a gente não podia ter filhos. Porque vai num médico, e vai no outro, e vai no outro, e não sabe, tal. Até que a gente encontrou um médico onde nós tínhamos que fazer vários exames. E em um desses exames ele descobriu o real motivo por que a gente não podia ter filhos. E aí a gente tinha que passar por 3 etapas. A primeira etapa seria a inseminação artificial. Ok, tudo bem, né? Mas não é 100% que dá certo. Ok, deu certo. A segunda etapa seria ficar grávida. Eu tenho um útero bicono, que é um útero pequeno, e eu teria que ficar de repouso durante 9 meses. E com isso, a nossa vida é uma correria. Eu falei, bom, ok, passando, né? Dá para segurar 9 meses de repouso. Só que o terceiro, que foi o decisivo, foi aonde o médico descobriu isso. Meu marido tem um gene onde, se ele tivesse um filho, teria a probabilidade de 80% de ter um filho com fibrose cística. Essa doença, se a criança nasce com essa doença, por volta dos 12, 13 anos, ela vai falecer por insuficiência respiratória. Então, imagina, a gente ia ter que passar por 3 etapas. Ok, passa por uma, segunda, na terceira. Nasceu o filho. E aí, tá com fibrose cística. Eu ia saber que ia morrer por volta de 12, 13 anos. E aí foi aonde eu falei, eu não quero mais esse sofrimento. Já estávamos em sofrimento muito grande e eu não queria passar por isso e mais ainda. Saber que meu filho ia morrer com 12 ou 13 anos, eu ia levar esse sofrimento para o resto da minha vida. E foi aonde nós tomamos a decisão. Eu falei, eu não quero mais saber, nem ele também. Eu falei, vamos decidir viver só nós dois e vamos ser felizes. Eu não casei com ele para ter filhos. Eu casei com meu marido porque, né, eu amo e ele a mesma coisa. Né? Então foi onde a gente sentou e conversou sobre isso e a gente decidiu, vamos ser felizes nós dois. E ponto final, e tá tudo bem. E com isso, o que eu percebi? Que com todos esses, sei lá, acho que foram 7, 8 anos de sofrimento, gente, eu passei por essa dor emocional, eu tive que me libertar dessa dor. E como que eu tive que fazer isso? Então, quando eu me livrei dessa dor, quando eu comecei a aceitar que eu não podia ter filhos e tá tudo bem, eu posso ser feliz sem ter filhos, foi aonde eu comecei a aplicar esse método de o que eu fiz para passar por essa dor. Aí foi onde eu comecei a aplicar isso dentro do meu consultório com os meus pacientes. Se eu fizer para o meu paciente isso, tal, né? Eu parei para pensar, claro, não precisou ser 7 anos, meu paciente não precisa ficar 7 anos comigo sofrendo, né? Eu acelero o processo. Então foi aonde eu criei esse método de passar pela dor emocional e foi que aí eu lancei o livro, né? Então a dor só passa quando você passa por ela. Porque também o que acontece que eu percebo muito que chega no meu consultório? Muitas pessoas não se permitem viver a dor emocional. Eu tô com um problema e já quero resolver logo, amanhã eu já quero estar bem, amanhã já tá tudo bem, coloca uma pedra ali. Sim. E não vou mexer com isso, não quero falar sobre isso. Só que daí o que acontece? Passa 1 ano, 2 anos, onde a pessoa começa a ter alguns problemas até de saúde, de saúde mental, transtornos mentais e até físico. Sim. Que depois, investigando, a gente vai descobrir que é algo que ela não trabalhou, que ela não se permitiu chorar, ela não se permitiu ficar com raiva, ela não se permitiu viver aquela dor. Então, quando a pessoa se permite viver a dor, ela se livra rapidamente do problema. Mas se ela não se permite, são anos e anos que vira até alguma doença muito mais séria, que depois que vai pro físico, aí é mais difícil a pessoa se libertar da dor. Uau! Eu venho num processo de evolução, de autoconhecimento, e eu sempre falo, não existe um curso único, ou uma consulta aí de um período, é uma construção. Uhum. Então a gente vai descobrindo alguns pontos, nossa, eu não tinha percebido isso, aí você vê o que precisa fazer para poder avançar nesse sentido, algumas travas emocionais que impactam nos resultados das nossas vidas. É que tem coisas, principalmente assim, quando você trabalha CLT, você fica muito limitado. Então, tem coisas ali que você não precisa enfrentar. Você vai ali, faz o que você foi contratado e pronto, acabou.
Tudo certo? Quando você vai empreender, não. Aí você fala, mas por que eu não tô vendendo? Mas por que não tá avançando? Por que eu não consigo ter funcionário? E aí você começa a enfrentar os seus fantasmas antigos para entender. Só que o que eu percebo é que as pessoas demoram muito para entender isso. E se percebesse que tá na mente, se você tem força de vontade, se você trabalha bem, se você faz assim um trabalho justo, honesto, não tem um porquê dar errado. Exato. Agora a mente pode te travar. Você tem as suas mentorias, tem as suas consultas, mas o que você percebe? Qual que é a principal dor dos empresários? A principal dor é a ansiedade. A ansiedade é um mal que está aí muito grande, que as pessoas não têm paciência de plantar. Eu planto, mas eu já quero colher amanhã. Só que você planta, você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que dar atenção ali para o seu negócio. Vai ter dias que vai estar bem, vai ter dia que ninguém vai te procurar, você não vai conseguir vender. Então, tem esses momentos, esses altos e baixos, né? E aí é onde a pessoa ela não tem essa paciência e aí ela fica ansiosa. Então, o transtorno de ansiedade é algo muito grande que existe aí neste momento e as pessoas elas preferem fazer o quê? Deixa eu tomar um remédio, deixa eu procurar me aliviar, né, de forma mais rápida com o remédio, mas não vai procurar a solução para o problema. Ela não procura algo, quem sabe eu preciso fazer algo para relaxar, algo para eu ficar mais tranquilo, perceber que estou no caminho certo, ok, ainda não tem a velocidade que eu gostaria, mas eu tenho que ter paciência, né? E paciência requer muita prática. E assim, mas a ansiedade é até algo normal de você ouvir. As pessoas não tratam nem mais isso como doença, porque é normal você falar, ai, tô ansiosa, vou viajar, ai, tô ansiosa, vou fazer tal. É normal. Mas o que de fato a ansiedade traz, assim, de problemas futuros mais sérios? Porque a princípio você só fica ansioso. Sim. Então, mas tem a diferença da ansiedade boa e a ansiedade não tão boa assim. Tem essa diferença. Tem a diferença. Então, estou ansiosa porque eu vou viajar. Ai, que delícia, eu vou viajar semana que vem. Nossa, eu tenho que preparar isso, preparar aquilo, dar conta, tal. Ok. Então você tem essa ansiedade, tem o pico aí, que a ansiedade às vezes até gera um estresse, que é um estresse positivo, só que depois ela dá essa caída que ok para se recuperar. Só que o que acontece? A outra ansiedade é onde a pessoa ela fica o tempo todo ansiosa, ela não dorme direito, tá? Ela acaba tendo uma compulsão, que às vezes pode ir para comida ou bebida ou para algo maior, porque eu preciso compensar, né? Eu estou muito ansioso, então vou comer para dar uma relaxada, alguma coisa nesse sentido. A pessoa, se está muito ansiosa, ela fica irritada. Aí essa irritação também acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver. E dependendo da ansiedade, vira até um transtorno de pânico. Algo que ela está ali trabalhando, numa ansiedade muito grande e o corpo, a gente fala que mente e corpo formam um sistema único. Se você está colocando muita pressão dentro de você, muito estresse, não está tendo tempo de recuperação da sua mente para começar novamente a gerar o estresse. E aí, a sua mente, ela vai fazer você parar em algum momento, por bem ou por mal. Entendi. Porque o que acontece? Às vezes é um resfriadinho que te dá para você, nossa, tô resfriado, meu corpo tá pesado, deixa eu dar uma descansada. Ou muitas pessoas, não, eu não posso ficar resfriada agora de jeito nenhum, preciso trabalhar. Ou mais ainda, às vezes a pessoa tira férias, mas ela não tira férias. Exatamente. Tira férias, mas já que eu tô de férias, deixa eu fazer uma outra coisa. Então ela não se permite parar, relaxar e não fazer nada. Quantas vezes na vida, sei lá, vou ficar aqui no sofá sem fazer nada, nem mexer no celular, né? Mas relaxar. Se você fica fazendo isso, lá dentro vem uma autocobrança muito grande de,
meu Deus, eu não estou sendo produtivo. Falam que eu tenho que produzir, falam na internet que enquanto uns dormem, outros trabalham, não sei, alguma coisa nesse sentido. Enquanto você está dormindo, eu estou construindo meu sucesso. Coisa assim, nossa, eu tenho que acordar 4 horas da manhã, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dormir meia-noite. Então a pessoa ela fica num pico de ansiedade muito grande, que ela tem que dar conta de tudo, só que isso está fazendo um mal muito grande para a sociedade, porque a pessoa não se permite parar e não fazer nada, descansar, relaxar, se recuperar para depois começar tudo de novo. Legal. Assim, uma coisa que eu percebo até em mim, que eu sempre me considerei uma pessoa extremamente ansiosa, e é viver sempre no futuro. E quando você vive muito no futuro, você deixa de agir no presente. Então, assim, tem momentos da infância do meu filho que eu lembro por causa das fotos. Porque senão, como a minha mente sempre está no futuro, você esquece das fotografias do presente. Uhum. E isso é muito sério. E também tem a questão disso. As pessoas querem fazer, só que uma hora a saúde para. Uhum. E aí, por mais que você esteja produzindo, fazendo um monte de coisas, tem hora que não tem como, tem que se respeitar. Então, uma das coisas que eu aprendi muito é me respeitar. Então, antes eu me cobrava muito por não estar na internet, por não produzir conteúdo. Hoje, vem com mais naturalidade. Mas eu sei respeitar o momento que eu não tô bem. Se eu não tô bem, não tenho por que eu aparecer por aparecer. Exato. Dá para eu respeitar meu momento, ficar bem comigo mesma e voltar. E as pessoas precisam se conscientizar. E às vezes elas querem acelerar um processo que precisa ser mais natural, porque depois seu corpo não vai dar conta. Isso. Principalmente para nós mulheres. Uhum. A mulher tem as questões de casa, tem as questões do trabalho, tem as questões do filho, para quem é mãe. Hoje você tem um movimento específico para mulheres. Sim. Foi por perceber isso, essa diferença, essa cobrança? Como que surgiu esse movimento? Eu criei esse movimento que chama Mulheres PUV, que é o movimento de mulheres para uma vida extraordinária. Vida extraordinária não está relacionado ao dinheiro. Extraordinária é você viver de uma forma leve, de uma forma que você seja feliz independente do dinheiro. Dinheiro é bom, tá, gente? Eu adoro dinheiro, eu gosto, eu não tenho nada contra o dinheiro, eu acho que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro para tudo, sim, tá? Mas a gente tem que pensar assim, né? Nesse caso que eu percebi das mulheres, nós temos um treinamento e onde esse treinamento de desenvolvimento pessoal, 70% tínhamos mulheres inscritas. Então, as mulheres estavam buscando mais o autodesenvolvimento, as mulheres estavam buscando mais o autoconhecimento. E aí eu falei, por que não alguma coisa específica para as mulheres? Porque tem essa cobrança, ela é mãe, sim, ela é esposa, ela é profissional, empresária, ela é filha, e ela quer dar conta de tudo. Sim. Apesar de eu não ter filhos, né? Eu tenho irmãs, sim, eu tenho sobrinhos. Sim. Então, eu vejo isso, sim, em casa. Querer dar conta de tudo. Até eu também. Sim. E aí, o que acontece? Se você começa a dar conta de tudo, você fala sempre sim para os outros. O marido chega, será que dá para você fazer isso? Claro, sim, seu filho chega, mãe, eu preciso de tal coisa, daqui que a mãe faz, né? E assim vai indo, e a mulher começa a se sobrecarregar, e é onde eu pergunto, e que eu criei esse movimento, que momento você para olhar para você? Que momento você para cuidar de você? Porque não é somente fazer a unha, cabelo, nada disso, mas é o cuidado assim de o que você gosta de fazer? Que você não faz. Você parou de fazer alguma coisa, por quê? Tem muita gente que, eu gostava de dançar, mas eu parei de dançar porque eu não tenho tempo por causa do meu filho. Eu parei de ler porque eu não tenho tempo, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que cuidar da família. Eu parei de sair com as minhas amigas, de, sei lá, conversar com elas. Então, muitas coisas as mulheres deixam de fazer, elas abrem mão por causa do outro. Então, a gente fala muito sim para o outro e não para a gente. Então, eu percebi que se você falar não para o outro e sim para você, você vai se sentir bem,
você vai estar feliz, você vai estar contente. É claro, né, gente, tudo tem aí um equilíbrio. Você trabalha, CLT, seu chefe chega e pede alguma coisa para você, se fala, olha, não vou fazer porque a Miriam disse que não é para me fazer. Exatamente. Não, não é isso, né? Poxa, se está sendo paga para isso, você vai fazer, ok. Mas às vezes, que eu já peguei muito isso no consultório, é um colega acabar fazendo o trabalho do outro, e aí ele se prejudica porque ele não sabe falar não para o outro. E aí o chefe cobra ele porque ele não está dando conta, mas porque ele ajudou o outro e ele esqueceu dele. Né? Então tem tudo isso, que momento que eu falo sim, que momento que eu falo não, será que com meu marido quer que eu vou no supermercado, né, junto com ele, mas vai você, né, que eu vou fazer tal coisa e a gente se encontra, tudo bem? Né? E tá tudo bem. Então tem coisas que dá para dividir, né? Na minha casa, que meu marido cozinha muito bem, ele adora cozinhar e eu acho isso ótimo, perfeito, porque eu não sei cozinhar, gente. A minha comida é terrível, mas a gente tem um equilíbrio. Então ele faz a comida, eu fico com a louça, eu fico com essa parte da limpeza. E ok, né? E ele também sabe que, poxa, ele vai fazer a comida, mas quem vai cuidar dessa outra parte é a Miriam. Então a gente tem muito esse equilíbrio. E esse movimento que eu percebo que nós mulheres, a gente quer dar conta de tudo. Às vezes até a sociedade mostra que a gente tem que dar conta de tudo, a gente consegue, mas vai pesando, pesando, pesando. E até quando? Se anular totalmente, se anula. E anula a ponto da pessoa nem saber mais quem é ela. Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que eu fazia quando eu era criança que me dava prazer? O que eu fazia quando eu era adolescente que eu gostava, que eu deixei de fazer? Então, são coisas que a gente precisa repensar na nossa vida e olhar um pouquinho mais para a gente. E nessa sua mentoria, principalmente específica para mulheres, você ajuda a resgatar essa identidade perdida. Exatamente. Eu mostro para elas que, ok, né, você precisa sim dar conta das coisas, mas além disso, o que você gosta e não faz, o que você gostaria de realizar que ainda não realizou. Nossa, eu vejo na minha mentoria, né, tem uma pessoa que mandou esses dias uma foto que ela conseguiu correr 5 quilômetros. E ela me mandou, falou, Miriam, foi depois da mentoria que eu comecei a fazer atividade física que eu não fazia, comecei a cuidar mais de mim, da minha saúde, e por que não realizar um sonho de fazer uma corrida? Minha primeira medalha, né? Quando ela mandou para mim, eu fiquei muito feliz de, olha que legal, você está cuidando de você. Tem outras, né, que está realizando o sonho, às vezes até de escrever um livro. Ai, Miriam, meu sonho é escrever um livro, mas eu acho que isso não é para mim. Quem disse que não é para você? Quem falou isso? Quem disse que você não é capaz, que você não pode realizar os seus sonhos? Um lugar que eu adoro é a Disney, né? E aí, então, eu sempre falo que a Disney, ela me resgata aquela criança que eu fui um dia e que eu me tornei um adulto tão profissional que eu esqueci que lá dentro tem uma Miriamzinha que também quer se divertir, que quer ser feliz, que quer curtir a vida. E isso, na mentoria, eu mostro para as mulheres que, gente, né? O que você fazia lá quando você era criança que você gostava? Então, resgatar isso eu acho importante. Porque daí a pessoa, ela vai ter momentos para fazer as coisas dela, ela vai ser feliz e ela vai ser uma profissional melhor porque ela está cuidando dela, ela vai ser uma esposa melhor porque ela está se vendo, ela vai ser uma filha melhor e assim por diante, né? Então, por trás de um CNPJ existe um CPF. Então, existe você. Quem é você? O que você gosta de fazer, entendeu? Que legal. E, assim, eu sou prova viva disso, porque, assim, quando eu me tornei mãe, foi um processo bem difícil, porque nunca foi meu sonho ser mãe. Eu sempre falo, meu sonho era ser uma empresária empresária, nem digo que eu nem tinha o sonho de ser empresária, uma executiva bem-sucedida. Sempre foi muito voltado para a área profissional. Esses eram os meus sonhos. E meu marido, não, vamos ter filho, porque senão você é avô. Falei, tá bom. Falei, vou parar o remédio até isso acontecer, vai demorar uns 2 anos, 1 ano. Aconteceu no mês seguinte. Nossa! Eu não sabia. Se viesse um cachorro na minha direção, uma criança, eu pegava o cachorro.
Então, quando eu ia visitar os bebês nos hospitais, eu travava o braço, as mulheres colocavam os bebês, aí a hora que meu braço doía, eu falava, agora pode tirar, porque eu não sabia mexer o bebê. Essa fui eu, mãe. Nossa. E aí, assim, foi um desafio imenso para mim ser mãe, porque eu não sabia nem segurar o bebê. É claro que é nosso, a gente vai aprendendo tudo mais, mas por muito tempo também depois disso, porque eu falo, a gente descobre um amor que a gente nem sabia que existia. E a minha alegria e minha felicidade era só ver meu filho feliz. Então, eu anulei meu casamento, me anulei. Então, assim, eu passei 5 anos. O que eu vou fazer? Levar o Felipe para brincar. Levar o Felipe para se divertir. A minha felicidade era ver ele feliz. Só que chegou uma hora que isso pesa. Sim. Porque a gente não consegue por muito tempo sustentar só a felicidade de outra pessoa. Você se anula a um ponto de não existir mais. E sem contar que seu filho vai crescer, vai ter as vontades dele, vai fazer as coisas dele, e vai chegar um momento, mãe, eu não quero mais saber de você junto comigo. Sim, exatamente. Né? E aí eu fui resgatar a Priscila que existe em mim. Então aí eu comecei voltar a fazer coisas que eu gostava, mesmo sem ter vontade. E eu acho que isso é um dos pontos muito importantes para quem busca resgatar, que se anulou, é começar a fazer as coisas mesmo que não queira, mesmo que não veja sentido. Porque aos pouquinhos isso vai se construindo e você vai novamente se resgatando. Porque as pessoas querem resultado imediato. Então, a Miriam falou que eu preciso dizer não, então a partir de amanhã eu vou dizer não para tudo. Só que não é assim, é uma pessoa que você se construiu dizendo sim para tudo e que algumas coisas vão precisar ser mexidas internamente para você falar isso com leveza. Exato. Então, essa cobrança excessiva, então agora eu vou deixar meu filho porque eu preciso me redescobrir. Não. Não é assim. Às vezes você não tem com quem deixar o filho. Exatamente. Às vezes você não tem uma rede de apoio. Exatamente. Então é tudo que você tem que estruturar para depois fazer isso. Então é uma construção, é uma busca. Eu sempre falo que eu fui me reconstruindo, ainda estou, porque foram 5 anos me anulando praticamente. Então, para você resgatar tudo, não é da noite pro dia, leva um tempo. Mas o quanto antes enxergar isso, abrir os olhos, porque as pessoas também, às vezes elas colocam algumas vendas para não ver a realidade, não enxergar, ficar escondida. Então, quanto antes você entender o problema e buscar ajuda, melhor. E você falou até isso, essa questão de, às vezes, a pessoa fazer algo que ela está sem vontade, que ela não quer. Sim. Às vezes eu até falo para os pacientes, Miriam, eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu faço. Experimenta. Sim. Experimenta fazer alguma coisa. Eu lembro que quando saiu o Pilates, falei, deixa eu experimentar, deixa eu ver. Eu fui fazer e todo mundo aquele silêncio, aquela coisa. Aí eu lembro que tinha a bola no meu pé, eu não conseguia segurar e a bola caía, eu dava risada. E o pessoal, silêncio e tal, né? E porque eu falei, nossa, eu quero fazer uma atividade que eu vá me divertir também. Aí eu saí de lá e falei, não gostei, isso daqui eu não quero fazer. Aí depois eu fui, sempre joguei bola, vôlei, aí eu fui aprender tênis, adorei tênis, né? Nos primeiros dias eu não conseguia jogar tênis direito, errava a bolinha, mas depois eu aprendi. Aí a corrida também, faz pouco tempo que eu corro. Então são tudo coisas que eu fui experimentando, eu estou falando de atividade física, mas tem N coisas, né? Pintura, argila, às vezes até uma outra profissão, algo que você queira empreender, que às vezes, eu não sei ainda o que eu quero. Experimenta. Pode ser que você goste, pode ser que não, e tá tudo bem. Você não gostar, tá tudo bem você falar, isso eu não quero. Mas as pessoas acham que, poxa, eu aprendi hoje, eu tenho que agora, pro resto da vida, fazer isso. Não precisa. Exatamente. E assim, hoje você e o seu marido construíram vários impérios aí, marcas, a Humanity, mentoria para mulheres. Hoje vocês também fazem parte de uma das maiores ligas de mentores, que é a MLS, com Caio Carneiro, Joel J, Flávio Augusto. Fora tudo isso que você aprendeu de mentalidade, como que vocês conseguiram construir? Quais viradas de chave que ocorreram? Então, eu lembro que quando a gente resolveu construir a nossa empresa,
Nós morávamos em São José dos Campos, dávamos treinamentos já, mas queríamos levar isso para o litoral, que é Santos. Resolvemos morar em Santos e ir lá. Só que o que acontece? Na época, meu marido era CLT, o Júlio. Ele trabalhava numa empresa de transporte e com o salário dele, ele conseguia manter a gente. Então, foi uma conversa que a gente teve que foi muito importante. Eu fui morar em Santos sozinha. Nós já éramos casados, acho que tínhamos 7 anos de casados. A gente até fala que a gente não passou pela crise de casados, porque a gente, né, se separou, vamos dizer assim, a gente voltou a namorar, tá? Sim. Então eu fiquei 6 meses morando sozinha em Santos e ele em São José dos Campos. Porque o salário dele dava para pagar, né, a casa de São José, mais o apartamento de Santos, mais o escritório de Santos. E eu decidi junto com ele, não, vamos fazer acontecer. Tá? Mas, nossa, você vai morar sozinha, como que vai ser? Não, vamos dar um jeito. Tínhamos um propósito de fazer acontecer, que ele só sairia da empresa quando a empresa desse 3 vezes mais o salário dele, para que a gente pudesse ficar tranquilos. E isso durou praticamente uns 6 meses. Só que nesses 6 meses não foi fácil. Eu fiquei sozinha. Ele ficou na nossa casa, sim, com o trabalho dele, com a rotina normal dele. Eu não, eu tive que criar uma nova rotina. Só que nesse momento, como estava muito difícil para mim, eu o tempo todo procurava ressignificar aquela situação. Em que sentido? Eu pensava assim, nossa, Miriam, quando você era adolescente, você queria morar sozinha. Você está morando sozinha, você tem o seu apartamento, olha que chique. Então eu pensava isso. Nossa, Miriam, quando você era adolescente, você queria morar na praia, você está morando na praia, olha que legal. Eu acordava cedo, fazia uma caminhada na praia e voltava, né? Então tudo que me trazia tristeza, ao mesmo tempo eu lembrava o porquê que eu estava ali para ressignificar e poder continuar essa caminhada até a ponto da gente conseguir ficar tudo bem. Aí passaram 6 meses, a empresa começou a faturar da forma que nós tínhamos planejado, mas o meu marido não saiu totalmente da empresa. Ele saiu como CLT e aí ele era prestador de serviço. Uma vez por semana ele ia para São José para atender essa empresa, ficava o dia inteiro, ele saía 4 horas da manhã, ia para a empresa, ficava o dia inteiro e voltava. E com isso também trabalhando. Então, quando eu falo essa questão de plantar, regar, cuidar, foi mais ou menos isso que a gente fez. Então, todos esses perrengues que nós passamos na época, não tinha internet, não tinha nada para mostrar para as pessoas como era, que não foi fácil, que muita gente fala assim, olha, você coloca um curso na internet, você vai vender rápido. Sim, mentira, não é assim. Ninguém mostra os bastidores. Então, a virada de chave para nós foi assim, vamos ter paciência, vai dar certo. Vai ter momentos bons, momentos ruins, né? E vamos, qual que é o nosso propósito? Por que eu quero abrir uma empresa? Por que eu quero trabalhar com isso? Qual que é o objetivo? Então, a gente tinha isso muito claro. E como casal, isso foi uma coisa que conversamos muito. Eu sempre deixei muito bem claro, falei para ele, eu nunca passei fome na minha vida e não quero passar fome. Então, nós vamos lá construir. Quando tudo estiver ok, aí sim você sai da empresa, porque daí eu vou estar me sentindo confortável. E ele também. Então, eu acho que é isso que tem que estar bem alinhado no casal, ou então nos sócios, o que você quer exatamente para poder ter a empresa. E em cima disso, é claro, trabalho, trabalho, trabalho. Às vezes você vai fazer coisas que vão dar certo. Bom, vai ter cursos que você vai fazer que não vai dar certo. Não deu, pronto, acabou, ok, né? Passou. Sim. E vamos fazer outra coisa. E tá tudo bem. Então é isso que a pessoa ela tem que pensar, tem que ter paciência para poder chegar lá. Legal. E para conseguir entrar nessa mentoria hoje, que é considerada uma das maiores do Brasil, como que foi esse processo? Foi rápido? O Joel, né, ele fez o treinamento com a gente lá em 2013, 2014. Ah, é? Exato. Então, nossa, que prestígio! E na época o Joel era o Joel. Apenas o Joel, não é o Joel de hoje. Ele é de Santos. Ele é de Santos, Praia Grande. Praia Grande. Isso. Então, ele apareceu lá através, né, bateu na porta, olha, o que vocês fazem? Né? A gente tem um treinamento, então eu quero fazer o treinamento. Então, ele apareceu
assim para fazer o treinamento. Então, ele fez o treinamento com a gente, né? Então, lá em 2013. E desde então, depois que ele fez o treinamento, a gente sempre se encontrava, ele sempre falava com o Júlio, né? Poxa, eu estava querendo fazer tal coisa, o que você acha? Tal, e conversava, e assim foi. E depois de um tempo, que nem acho que depois da pandemia, a pandemia para nós foi um baque muito grande, porque nós éramos acostumados com treinamentos presenciais. Tudo presencial, 100% presencial. E a pandemia, o que acontece? Parou. E aí foi aonde a gente deu uma caída e agora o que a gente faz? Então a gente teve que ir atrás de conhecimentos na parte online para poder a gente melhorar. E é claro, a gente sempre via o Joel e cresceu bastante. E o Joel sempre teve um carinho muito grande com a gente, acho que pelo treinamento que ele fez com a gente e tudo mais, que as pessoas que fazem o treinamento, elas têm um carinho muito grande pela transformação que o treinamento traz nela, né? E sempre ele encontrava com o Júlio, tal, daí o Júlio falava, Joel, eu quero fazer algum curso com você. E aí, o que você tem? Porque hoje nós fazemos muito cursos com os nossos alunos. Um dia eles foram os nossos alunos. Hoje somos nós que estamos prestigiando eles Sim. pela evolução que eles estão tendo, né? Então, quando eles começaram com a gente, não tinha nada. Então, a gente percebe essa evolução. São mais de 25 anos trabalhando com treinamento, né? Então, e o Joel sempre falava pro meu marido, né, pro Júlio, cara, não tenho nada, porque eu tenho ainda muito básico. Não, ainda não tem. Até que teve um ano que meu marido foi convidado, né? Ele convidou o Júlio a participar de uma mentoria dele, específica do Joel. Aí o Júlio entrou nessa mentoria, que é Influência Pro, e depois, né, tem o Joel já estava se relacionando com o Caio, a trinca, tudo, com o Caio e com o Flávio, e aí sempre convidava, Júlio, por que você não põe a sua mentoria dentro da MLS? E assim foi indo, até que quando foi em janeiro, o Júlio decidiu colocar a mentoria dentro da MLS para poder ter mais contato com outras pessoas também. Sim, e assim por diante. Parabéns, que incrível, olha que prestígio, o Joel J fez o treinamento com eles, para vocês verem que realmente não é só redes sociais, tem entrega, tem conteúdo e grandes nomes já passaram por lá. Muitos nomes. Legal. E deixa também suas redes sociais, quem for mulher, quiser saber da mentoria PUV ou das outras mentorias, com quem procurar, com quem falar. Tá. Tanto é que, para me achar, né, minha rede social é Psico, de psicóloga, mas tá. Psico, Miriam Pereira. Miriam com N? N de navio. Tá. Isso. Vai ficar também aqui na gravação, no link, tá? Certo. E em outubro. Em outubro nós temos um evento só para mulheres. Ai, que legal! É um dia que vamos ter um evento só para mulheres, onde eu faço uma entrega, onde eu passo para as mulheres, né, um dia comigo, uma imersão comigo, onde eu vou passar como conseguir transformar as suas crenças, porque muita gente fala assim, olha, você tem que mudar a sua crença, você tem que mudar o seu jeito de pensar. Tá, como? Mas como? Então, e lá é onde eu ensino, porque eu dou esse tipo de curso, eu ensino essa transformação. Então, eu vou ensinar como você transforma isso, como ressignificar as coisas, porque às vezes a pessoa, falam que é ressignificar, mas como ressignificar? Sim. Então, é tudo isso que eu faço, é um evento que eu faço uma vez por ano, esse evento só para mulheres, e a gente vai ter em outubro, então, nas minhas redes sociais, se prepare que logo vai sair a data, o local, tudo mais. Incrível, então tá ótimo. E você sabe que a gente tem um quadro fixo aqui, chamado Por Trás da Porta. Tá preparada para esse quadro? Vamos lá, né? Olha, mas antes, queria mostrar aqui para vocês um dos nossos patrocinadores, deixou aqui o nosso ambiente mais confortável, que é a N Formatos Tapeçaria, conhecida como Tapeçaria dos Milionários. Eu falei, mas por que Tapeçaria dos Milionários? Ele entrega alto padrão, qualidade. Ele entendeu que o propósito não era entregar apenas um sofá, mas
entregar um ambiente que a família estivesse unida, junto, um propósito mesmo de empresa. Então, ele já fez aí sofás para grandes marcas, fez para o Big Brother nas edições anteriores. Que legal! Então ele tem um trabalho bem exclusivo, bem personalizado. Então, para quem quiser conhecer... Então vamos lá para o nosso quadro? Ai, vamos que vamos. O que será que vai vir? Agora é a hora do nosso quadro fixo aqui do podcast, Por Trás da Porta. Aqui a gente entra naquele lugar mais íntimo, onde nem sempre a luz chega, mas onde mora a verdade. Miriam, qual foi a dor que você mais demorou para atravessar? Eu já falei, mas né, vou repetir. Para mim, acho que a dor que mais difícil que eu tive na minha vida foi essa de não poder ter filhos. Descobrir que... Por que todo mundo tem filhos? Por que todo mundo consegue engravidar? Por que tem as inseminações, tem os médicos, tem os tratamentos, e por que comigo não funciona? Por que comigo é difícil? Será que eu fiz alguma coisa que eu não sou merecedora? Então, vinha muito questionamento, muito forte. Tinha momentos que eu duvidava até de Deus, será que Deus existe mesmo? Por que ele está passando, tá fazendo eu passar por isso? Então, foram momentos muito, muito, muito difíceis na minha vida. E o que você perdoou em você recentemente? Nossa, acho que eu vou até me emocionar. O que eu perdoei? Bom, não faz nem um mês eu perdi a minha sobrinha, a Cíntia, para o câncer. E desde que ela descobriu o câncer, eu comecei a ir atrás de muitas informações de como ajudar mentalmente a lidar com tudo isso, a ela poder se salvar, Porque eu ouço muito que a gente salva muitas vidas, que a gente transforma muitas vidas. E, poxa, é uma pessoa da minha casa, minha família. E eu fui atrás, eu estudei, eu comecei a consultar um monte de amigos médicos para entender essa doença que ela estava tendo. E fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo. E quando ela veio a falecer, eu me questionava no sentido de, poxa, será que eu fiz tudo mesmo? Eu não consegui salvar, eu não consegui ajudar isso. Para mim foi muito difícil, quando teve o falecimento, essa cobrança muito grande. E depois de uns dias, depois de passar, foi onde eu me perdoei no sentido de, Miriam, se perdoa porque você fez o que tinha que fazer, Você chegou até um limite. Deus sabe o que ele faz, Deus que cura tudo, Deus que só ele pode salvar, E você fez o que dava para fazer, E até vem a questionamento. Eu acho que ela viveu esses 4 anos, a mais desde que ela descobriu a doença, graças a tanta ajuda que eu, meu marido, a gente fez por ela. Mas isso, para mim, foi muito forte e eu tive que me perdoar no sentido de não se cobre tanto, não se cobre a ponto de achar que você tem a solução para todos os problemas, que às vezes você não tem. Exatamente. Muito forte e, assim, muito impactante também, porque tem coisas, assim, que não estão no nosso controle. Uhum. É só Deus Exatamente. que tem o controle de todas as coisas e às vezes a gente quer fazer as coisas na força dos nossos braços, mas é Ele o dono do tempo, o dono de todas as coisas e há mais mistério entre a vida e a morte que a gente pode saber aqui. Sim, e o tempo todo, desde que aconteceu tudo, eu me cobrava a ponto de você não, ser uma boa profissional, mas nem tanto. Me questionava, me cobrava disso, que eu não fiz algo dentro da minha família, Então, foi muito difícil, muito difícil. E depois que eu entendi, acho que, calma, Miriam, calma, Não é assim. Não é assim, entendeu? Exatamente.
E como você falou, tenho a certeza que só ela conseguiu viver momentos aí preciosos de felicidade, graças a tudo que vocês proporcionaram, ao amor Sim, e a tudo que ela deixou. com certeza. E você já pensou em desistir de tudo? O que te segurou? Olha, desistir de tudo. Acho que desistir de tudo, acho que não. Acho que nunca me passou isso. Ai, vou desistir, não. Como eu disse, na pandemia foi bem difícil, mas desistir eu não. Mas eu pedia muito para Deus, muito assim, me dá força, me dá uma luz, me dá uma ideia para poder chegar às pessoas, para a gente continuar a trabalhar, para a gente continuar a cuidar das pessoas de alguma forma. Então, acho que a palavra desistir não, mas de pedir, por favor, né, que eu consiga fazer algo para pagar as minhas contas, ter ali o dinheiro para o próximo mês, das coisas que das despesas, dos boletos que sempre vencem, né, eles não param. Mas eu lembro muito nesse período da pandemia que eu pedia muito para Deus me iluminar e me dar força para continuar essa minha caminhada. Uau! E antes da gente encerrar, a Miriam vai deixar uma frase aqui para as mulheres que estão perdidas. E eu quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a FTP Contábil, N Formatos, Vértice. A Vértice também é um cliente meu no ramo imobiliário. Ele atua com incorporações, quando precisa regularizar a área dos imóveis. Então, hoje ele é um dos maiores aqui em São Paulo e no Brasil. Obrigada por acreditarem nesse projeto tão incrível, que a gente tem essas mensagens assim tão profundas, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, muitas pessoas que estão assistindo. E obrigada, Miriam, por trazer tanto, por trazer você, a sua essência, a sua verdade. E é isso que as pessoas precisam, de verdade, de saber que nem todo momento nós somos fortes, a gente passa por momentos de cobrança, momentos que a gente precisa aprender a se perdoar. Exato. Porque às vezes a gente ainda não se perdoou por um erro, por algo que aconteceu no passado, e a gente fica preocupado em perdoar o outro, mas a gente primeiro precisa se perdoar. Exatamente. Pelos nossos erros, por não dar conta de tudo, por não ser a mulher, a filha perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita. E é isso que você trouxe pra gente. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E eu gosto muito de falar de uma passagem. Eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, que é um caminho na Europa, onde você caminha 790 quilômetros carregando apenas uma mochila, ou seja, você carrega o que é essencial para você, porque às vezes a gente carrega tanta coisa que não serve. E neste caminho, todo dia de manhã, eu parava e olhava o nascer do sol. E ao olhar esse nascer, eu via de onde que eu tinha saído aquela manhã. A gente saía por volta de umas 4h30 da manhã. E quando eu olhava, né, o sol nascer junto com o local, eu percebia no sentido de: Miriam, você veio de lá, você caminhou de lá até aqui, você subiu o morro, você desceu. Não foi fácil, foi difícil, mas você conseguiu, você chegou até aqui. Teve dificuldades, mas nessa caminhada também teve momentos felizes, teve um momento que você estava alegre. Você chegou até aqui e está tudo bem. Então, eu gosto de fazer uma analogia que na vida, quantas coisas você já passou, quantas coisas você já enfrentou. Não foi fácil, mas também pode ser que não tenha sido difícil, foram momentos alegres, felizes, né? Mas você chegou até aqui hoje, momento presente, você está viva. E você tem que pensar que tem muitas coisas ainda para acontecer. Você tem uma caminhada muito longa, você tem muitos sonhos para realizar e você merece realizar esses sonhos. Então, aproveite o seu caminho, que você viva uma vida leve e feliz. Obrigada, Pri. Obrigada, gente. É isso aí. Obrigada aí por mais um episódio.
e até o próximo.